Fala galera, eu me chamo Beatriz, eu sou do PIBID e nesse vídeo a gente vai estar resolvendo a questão 5 da prova da OBA de 2015. A questão diz o seguinte: a figura ao lado representa um corte através do meio do Sol. O gráfico do meio traz a densidade, que é esse gráfico aqui, e o de baixo a temperatura do Sol em função da distância ao seu centro, que é esse aqui, de acordo com o modelo solar padrão. Analisando os gráficos, avalie as seguintes afirmativas. Só que antes de a gente ver essas afirmativas, vamos só conhecer melhor essas camadas aqui do Sol. Primeiro, aqui nós temos o núcleo. O núcleo é a região central do Sol, é a região mais massiva e mais quente. Tá? É aqui que é produzida toda a energia solar. Depois nós temos a zona radiativa. Essa zona aqui é quando a energia que é produzida aqui no núcleo, quando ela passa por essa zona, ela é transmitida na forma de radiação eletromagnética. E depois nós temos aqui a zona convectiva, que é uma camada exterior, onde a energia é transmitida através da convecção. E aqui, por último, nós temos a fotosfera, que é uma região onde a matéria deixa de ser transparente. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Que um corpo gasoso, ele não possui uma superfície sólida, certo? Então, ele tem um limite onde o gás passa a ser opaco à luz. E esse limite aqui é a fotosfera. Então, vamos lá ver quais são as afirmativas que a gente vai analisar. Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: a zona radiativa, por ser mais espessa, concentra quase toda a massa do Sol. Bom, primeiramente a gente já saberia resolver essa questão sem olhar o gráfico, porque, como eu disse antes, a gente já sabe que um núcleo é a zona que concentra quase toda a massa do Sol, né? Então, de primeira, assim, a gente já saberia responder. Mas analisando o gráfico, a gente percebe isso também, né? A gente pode ver que o pico mais alto aqui do gráfico é exatamente aqui onde ele está apontando para o núcleo, tá bom? Então, se a gente for analisar aqui, ó, da zona radiativa, o ponto que dá, ó, é esse daqui. É muito mais embaixo, né? Tem uma massa muito menor do que a massa do núcleo. Aí você pode falar, Bia, mas o gráfico está falando densidade e não a massa. Bom, mas a densidade é o quê? Massa sobre volume. E a densidade é proporcional à massa. Então, se a densidade é alta, a massa é alta também. Então, é isso que a gente pode analisar olhando esse gráfico, tá? Então, essa primeira afirmativa aqui, ela é falsa, tá? A segunda diz o seguinte: a massa do Sol está uniformemente distribuída em seu interior. Bom, só olhando a imagem aqui, a gente já sabe que isso não é verdade, né? A massa do Sol, ela não está distribuída uniformemente no interior dela. E a gente pode olhar no gráfico também que não está, né? A gente pode olhar que pelo formato do gráfico a gente já percebe que a massa não está igual no interior dele. Então, essa questão aqui também é falsa. Aí a terceira diz: entre 200 mil quilômetros e 500 mil quilômetros do centro, a temperatura do interior do Sol decresce cerca de 5 milhões de Kelvin. Eu coloquei aqui umas linhas para a gente ver onde é que está dando, né? O que ele está querendo dizer aqui. Ele veio nesse ponto aqui, né? 200 mil quilômetros, e nesse ponto aqui. Aí a gente pega aqui a reta e vê onde é que ela está batendo. Está vindo aqui em quase 8 milhões de Kelvin. E aqui no 500 mil quilômetros está chegando perto aqui do 4. Mas se a gente for analisar essa distância aqui, realmente dá cerca de 5 milhões de Kelvin, né? Então, a temperatura, nesse momento aqui, ela decresce cerca de 5 milhões de Kelvin. Então, nessa alternativa aqui, ela está correta. É verdadeira. E a última diz o seguinte: segundo o modelo solar padrão, a temperatura do núcleo do Sol não chega a 16 milhões de Kelvin. A gente pode analisar aqui o pico do gráfico, né? E a gente pode ver onde é que ele bate. E realmente é antes de 16. Então,
Essa afirmativa aqui ela também é verdadeira. Tá? A temperatura do núcleo do Sol não chega a 16 milhões de Kelvin. Então, a gente tem aqui a pergunta que fala: assinale a única alternativa abaixo que está correta. Como a gente pode analisar aqui, a primeira e a segunda está errado, a terceira e a quarta está correta, né? Então, a alternativa aqui que a gente vai marcar é essa aí, que está falando que as afirmativas 3 e 4 estão corretas. Então, essa foi a questão de hoje. Muito obrigada. Qualquer coisa é só perguntar.